Boa noite. Ora, vamos lá ver. Olá, Maria de Fátima. Olá, Autocura, que é a minha colega da Autocura. Autocura-te. Eu acho que é a Rosa Valido. Confirma aí, por favor. Bem-vindas todas. Nós hoje vamos para o último capítulo do livro. Exatamente, bem parecia, pela carinha, bem parecia que eras tu. Bem-vinda. Tenho aqui uma luz, mesmo na frente. Na minha frente. Deixem-me só ver se eu consigo retirar. Olá, Marta. Bem-vinda. Nós hoje vamos então para o último capítulo e fazendo aqui um resumo do que foi lido na sessão anterior, na live anterior. Boa noite, Marta. Nós na sessão anterior vimos que nós passamos por 4 etapas, não é? A primeira, enquanto crianças, a primeira etapa em que somos nós próprios, a segunda etapa em que nós descobrimos que não podemos ser nós próprios porque não agradamos aos adultos e por via disso começamos a sentir dor e entretanto nessa fase os adultos nem sequer percebem que nós só estamos a tentar descobrir enquanto crianças quem realmente somos e por desconhecimento, porque ninguém faz de propósito, acabam por nos tentar dizer como nós devíamos ser. Numa terceira etapa, nós criamos revolta pela dor sofrida e começamos a entrar em crises, começamos a fazer os nossos processos de resistência e numa quarta etapa, nós criamos as máscaras para não desiludirmos os outros e principalmente para não sentirmos dor. E é nessa fase, portanto, nós para alcançarmos a cura temos que fazer, como diz a autora, o processo inverso, ou seja, partirmos da quarta etapa, que é a primeira coisa que nós temos que fazer, é o quê? Descobrirmos qual é a máscara que nós temos, qual é a ferida que nós temos e tomarmos consciência dessa ferida, dessa máscara, ou das máscaras. Numa segunda etapa vamos sentir revolta e vamos sentir alguma resistência em aceitar que temos aquela máscara. E depois vamos atribuir responsabilidade do nosso sofrimento aos outros. Numa terceira etapa nós começamos a dar espaço. Começamos a dar espaço para ficarmos zangados, começamos a dar... Olá Soninha, bem-vinda! Começamos a dar espaço para irmos ao sofrimento e começamos nessa fase, quando começamos a dar espaço e fazemos algum silêncio dentro de nós, porque esse espaço é criado através do silêncio, através de nós estarmos connosco, então começamos a fase da aceitação e da compaixão, quer pela nossa criança, quer pelos nossos pais, pelos nossos progenitores. E só quando fazemos todo esse processo de aceitação é que nós conseguimos chegar à quarta etapa, que é voltarmos a ser nós mesmos, que foi a primeira etapa que nós tivemos quando nascemos. E quando nós voltamos a ser nós mesmos, é um processo em que já nem precisamos de usar máscaras para nos protegermos e aceitamos as experiências que vêm, que a vida nos traz, como algo que é para nós. Hoje é aquilo que nós precisamos. Pode não ser aquilo que nós queremos, mas é aquilo que nós precisamos para evoluir. E começamos a olhar para essas experiências como algo benéfico, como algo que a vida nos dá de forma inteligente. E passamos também a sentir amor próprio, que era o que a autora, amor de si mesmo, que era o que a autora falava. E então, uma transformação só é possível
se houver aceitação. E tinha sido aí que nós tínhamos ficado. Estava aqui a fazer um compassozinho, eu cheguei atrasada, mas acho que já posso avançar. Então nós tínhamos ficado na página 168 do livro As 5 feridas que impedem a tua felicidade, e estamos no capítulo 7, que é como curar e transformar, como curar as nossas feridas e transformar as nossas máscaras. Deixem-me só beber um bocadinho de água, que eu vim a correr pelo meu atraso. E então vimos ainda que o amor verdadeiro é a experiência, nós conseguimos sentir amor verdadeiro quando experienciamos sermos nós mesmas, sermos nós próprios. E na última live também ficou a proposta que vinha do livro, que era em cada dia fazermos um balanço daquilo que se passou e descobrirmos que máscara é que nós usamos, que máscara é que os levou a melhor. Olá Catarina, bem-vinda! E fazermos isso de forma amorosa, anotarmos as nossas observações, registarmos como nos sentimos, perdoarmos por termos o direito de termos utilizado aquela máscara, porque isso é a aceitação, é aceitarmos que podemos estar zangados, aceitarmos que podemos ficar irritados, aceitarmos que podemos causar dor e sofrimento aos outros e que os outros também nos podem causar a nós. E eu não sei se alguém fez esse exercício. Se alguém fez, por favor, deixem aqui os vossos comentários, deem-me o feedback. Alguém conseguiu fazer o balanço diário ou alguma vez fez o balanço, já não digo diário, ou adotou ou começou a adotar esta prática de fazermos o balanço, chegarmos ao final do dia e fazermos o balanço sobre as máscaras que utilizamos e como nos sentimos ao utilizar essas máscaras, quais foram os gatilhos que fizeram essas máscaras virem ao de cima e como nos sentimos. Alguém fez? Eu sei que há delay. Aqui no Facebook eu nunca consigo ver os comentários em direto. Ok. Pelo silêncio, presumo que não. Então vamos começar a leitura. Olá Cláudia. Vamos começar a leitura então na página onde ficamos, na página 168 do capítulo 7. E ela diz, a autora Liz Balboa diz aqui: eu não fiz, Sónia a acusar-se. Mas então anotem esse exercício, tentem pôr isso em prática, é uma forma de nós curarmos, de nós começarmos a curar as feridas e a transformar as máscaras em algo que já não precisamos mais. Então a autora diz: nenhuma transformação é possível sem aceitação. De que maneira podes saber se vives plenamente essa aceitação? Quando souberes que o teu comportamento que acaba de afetar outra pessoa ou te afetar a ti faz parte da tua condição de ser humano e aceitares assumir as consequências, sejam elas quais forem, quando nós fizermos isto, estamos na fase da aceitação. Esta noção de responsabilidade, de que somos 100% responsáveis por tudo o que fazemos e por tudo o que nos acontece, é primordial para te aceitares verdadeiramente. O facto de seres humano significa que não podes agradar a todos e que tens o direito a certas reações humanas que podem desagradar. Então, aceita-te. Aceita-te sem te julgares nem te criticares. A aceitação é, pois, um rastilho para pôr em marcha a cura. Irás descobrir, para a tua grande surpresa, que quanto mais te dás o direito de trair, de rejeitar,
de abandonar, de humilhar, de ser injusto, menos o farás. Olá, Anca, bem-vinda! Surpreendente, não é? Se seguires as minhas indicações, ao fim de algum tempo não irás ficar surpreendido. Não te peço que acredites em mim ou que me compreendas, porque essa ideia não pode ser compreendida intelectualmente, mas sim que a experimentes. E repito esta grande lei espiritual de amor em todos os meus livros, workshops e conferências, porque precisa de ser ouvida várias vezes até ser interiorizada. Ou seja, não acreditem com a parte intelectual, experimentem e vejam. Não? Eu, por exemplo, digo muitas vezes, vocês já me ouviram dizer muitas vezes, não acredites em nada do que eu digo, testa, que é uma lei da cabala, é uma grande lei espiritual. Ao dar-te o direito de fazeres aos outros o que temes viver, a ponto de teres criado uma ou várias máscaras para te proteger, será muito mais fácil dar-lhes o direito de agirem da mesma forma e de terem comportamentos que por vezes vêm despertar as tuas feridas. E então é isso mesmo, a vida é inteligente e cada experiência que nós vivemos é um benefício para que nós possamos, quando já estamos nesta fase de aceitação e de amor a si mesmo, possamos experienciar, boa noite Anca, beijinho, possamos experienciar com aceitação e com compaixão, então olharmos para as pessoas que nos fazem reativar essas feridas, é uma forma de nós também começarmos a tomar consciência de quais são os gatilhos. Por isso aquele exercício de vermos quais são... Olá Maria, bem-vinda, Maria Rocha. Por isso aquele exercício de vermos quais são, durante o dia, de chegarmos ao final do dia, fazermos o balanço e vermos quais foram as feridas que foram ativadas, quais foram as máscaras que foram ativadas e vermos como nos sentimos, porque depois começamos a aceitar que o outro nos faça reativar essas feridas e começamos também a não nos julgarmos, a não nos punirmos por termos essas feridas. Vejamos o exemplo do pai que decide deserdar uma das suas filhas que se rebelou completamente contra ele. Ela não quis estudar e tornar-se alguém como ele esperava, dado o seu grande talento. Ela pôde encarar essa decisão como sendo uma traição, um abandono, uma rejeição, uma humilhação ou uma injustiça. Ela encarou a questão do pai a deserdar como sendo então uma traição, um abandono, uma rejeição, uma humilhação, uma injustiça, por não ter sido a filha que ele queria que ela fosse. Aquela primeira etapa em que os adultos nos ensinam a ser, nos dizem como nós devemos ser. Neste caso, a filha resolveu não seguir e foi contra o pai. E por isso foi deserdada. Então, em si mesmo surgiu esta revolta, não é? Esta indignação. Surgiu esta questão de se, como eu dizia no princípio, de criar resistência. E encarou aquilo como algo, como um sentimento ou de rejeição, ou de humilhação, ou de injustiça, ou de abandono, ou de traição, consoante as feridas que foram acionadas. Tudo depende do que veio resolver neste mundo, tudo depende da ferida. Nós vimos com as feridas que temos que resolver de vidas passadas. Conheci uma jovem que viveu esta experiência e a sentiu como uma traição, porque nunca teria acreditado que o pai fosse capaz de ir tão longe. Esperava antes que o pai a aceitasse nas suas escolhas. Acabando por interiorizar que ela tinha o direito de fazer a sua vida o que quisesse. O único meio de ela curar essa ferida e de deixar de atrair situações em que vive a traição com os homens da sua vida
é, em primeiro lugar, perceber que também o seu pai se sentiu traído por ela. O facto de a filha não corresponder às suas expectativas é para ele uma forma de traição. Ele pôde dizer que depois de tudo quanto fez por ela, ela devia ter ficado agradecida e ter-se tornado uma jovem mais responsável e com mais respeito por ele. Quem já não ouviu este discurso? E ele esperava também que um dia ela voltasse para lhe dar razão e pedir formalmente desculpa. O que se passa entre pai e filha indica-nos que esse homem viveu o mesmo tipo de traição com a sua própria mãe e que também esta o experimentou com ele. E era aquilo que nós já falamos várias vezes, que nós honramos os nossos antepassados e normalmente quando nós temos uma determinada ferida ativa, provavelmente os nossos progenitores também o tiveram e os progenitores dos nossos progenitores também a tiveram e assim sucessivamente. Ao verificar o que os nossos pais viveram quando eram mais novos, apercebemos-nos de que a história se repete de geração em geração, enquanto não for dado um verdadeiro perdão. Isso ajuda-nos a ter mais compaixão e compreensão em relação aos nossos pais. Quando tiveres descoberto as tuas feridas, sugiro-te vivamente que verifiques com os teus progenitores se são idênticas às deles. Lembra-te de que eles não terão necessariamente vivido experiências semelhantes às tuas, mas terão sentido as mesmas feridas e feito as mesmas acusações aos seus próprios pais. Este procedimento torna-se mais fácil de executar quando paramos de nos acusar dos comportamentos ditados pelas nossas feridas e aceitamos que isso faça parte de ser-se humano. Sentimos-nos então muito mais à vontade para falarmos disso com os nossos pais, sem ter medo de que nos acusem e levando-os a abrirem-se mais e não se sentirem julgados. Ou seja, através de uma comunicação não violenta, não é? Numa comunicação em que falamos do que sentimos e não partimos para aquela acusação porque tu fizeste-me isto. Porque quando nós estamos na acusação, obviamente que do outro lado também não vai haver compreensão, vai haver acusação. Mas se nós falarmos de sentimentos, do outro lado, e como nós temos dois ouvidos e apenas uma boca, do outro lado podem ter a certeza absoluta que os ouvidos se abrem, se expandem e nos escutam. Quando discutimos o assunto com eles, ajudá-los a seguirem o seu próprio processo de perdão também com os seus progenitores e poderão dar igualmente a si próprios o direito de serem humanos, de terem feridas que os fazem reagir e de se comportarem por vezes contrariamente ao que queriam. Quando falas com o progenitor com quem viveste uma ferida, sugiro-te que verifiques com ele se sofreu a mesma ferida contigo. Se, por exemplo, fores uma mulher, diz à tua mãe que sofreste a rejeição com ela desde a adolescência e pergunta-lhe se aconteceu sentir-se rejeitada por ti. Lembrem-se que a ferida da rejeição que dá a máscara do fugidio é entre o mesmo sexo. O progenitor é do mesmo sexo da criança, não é? Por isso aqui a relação com a mãe. Isso pode permitir-lhe libertar-se das emoções contidas há muito tempo, muitas vezes inconscientes. Graças a ti, a tua mãe poderá também tomar consciência delas. Podias a seguir fazer com que ela falasse do que viveu com a sua própria mãe. Este exemplo dirige-se também aos homens, com o seu pai, que também é a ferida da rejeição, não é? O filho e o pai, ou a mãe e a filha. Recordo-te que se idealizastes um progenitor com quem vivestes uma ferida, sobretudo se vias esse progenitor como um santo, é absolutamente normal que aches difícil permitir-te ter-lhe querido mal. Convence-te de que, se aos teus olhos esse progenitor tinha de ser um santo ou tinha de ser perfeito,
Isso ficará a dever-se provavelmente ao facto de ele sofrer da ferida da injustiça e se conseguir controlar o suficiente para não mostrar os seus sentimentos. Por exemplo, as pessoas do tipo masoquista podem também passar por santas facilmente devido à sua grande dedicação. Eis algumas maneiras de perceber que as tuas feridas estão no bom caminho da cura. Por exemplo, a tua ferida de rejeição, que dá a máscara de fugidio e é entre progenitor e filho do mesmo sexo, está em vias de cura quando assumes cada vez mais o teu lugar e ousas afirmar-te. Lembram-se que o fugidio é aquele que nem quer aparecer, que é, o corpo é tão esguio porque ele não quer ocupar espaço. Então, quando as pessoas assumem cada vez mais o seu lugar e ousam afirmar-se, é um dos sinais de que a máscara e a ferida está em vias de cura. Além disso, consegues estar bem na tua pele, mesmo quando alguém ignora a tua pessoa. E surgem-te muito menos situações em que tens medo de experimentar o pânico, que é o grande medo da ferida da rejeição. Na ferida de abandono, que usa a máscara dependente e que se dá entre progenitor e filho de sexo diferente, portanto mãe e filho, ou pai e filha, não é? A ferida de abandono está em pleno restabelecimento quando te sentes bem, mesmo que estejas só, e quando procuras menos atenção, que é a tal máscara dependente. Já não preciso da atenção dos outros, já não estou dependente da atenção dos outros. Não sentes a vida com tanto dramatismo e tens cada vez mais vontade de empreender projetos e ainda que os outros não te apoiem, consegues avançar. Na ferida da humilhação, que usa a máscara do masoquista e é criada pelo progenitor que cuida, que normalmente é mãe, mas não tem necessariamente que ser, mas aquele que cuidou, que teve os cuidados primários com a criança, é este que vai causar a ferida da humilhação, não é? Então a ferida da humilhação está a caminho da cura quando te dedicas a verificar as tuas necessidades antes de dizer sim aos outros. Porque o masoquista é aquele que diz que sempre que sim e põe tudo nas suas costas. E daí começa a inchar, ter umas costas largas, serem pessoas mais fortes um bocadinho. Porquê? Porque estão cheias de coisas que não são delas. Estão cheias de peso. Então assumes muito menos encargos e sentes-te muito mais livre. Deixas de te impor limites. És também capaz de fazer pedidos sem te achares incómodo ou chato. Já a ferida da traição, que usa a máscara do controlador, que foi a quarta ferida que nós falamos e que tem a ver com progenitor de um sexo e filho do sexo oposto, que normalmente até pode acontecer que ser desenvolvida depois de uma ferida de abandono. Então, na ferida da traição, ela está a caminho da cura quando já não experimentas tantas emoções no momento em que alguém ou alguma coisa vem perturbar os teus planos. Lembram-se que as pessoas que fazem planos e ficam irritadíssimas porque se alguma coisa surge, porque é sinal que não controlam tudo. Então, quando já não ficam quando já não reavivam tantas emoções, é sinal que já estão no caminho da cura. Também estão no caminho da cura, na ferida da traição, quando as pessoas se soltam mais facilmente. Esclareço-te que soltar significa deixar de estar preso aos resultados. É deixar de querer que tudo se passe de acordo com aquilo que planeamos. Já não procuras ser o centro da atração. Quando sentes orgulho em ti depois de uma realização, podes te sentir bem, ainda que os outros não reconheçam o teu mérito.
A tua ferida da injustiça, que usa a máscara do rígido, são pessoas muito rígidas, muito corretas, que estão sempre preocupadas para serem o mais corretas possíveis, por causa da injustiça que acham, e que normalmente é entre pais e filhos do mesmo sexo, não é? Progenitor e a filha, mãe e filha, pai e filho, está em vias de cura quando te permites ser perfeccionista. Desculpem, quando te permites ser menos perfeccionista, quando te permites cometer erros sem experimentar cólera ou a crítica, a autocrítica. Concedes-te o direito de mostrar a tua sensibilidade, de chorar em frente aos outros, sem perder o controle e sem medo do julgamento alheio. Alguém já vivenciou estas, já começa a vivenciar algumas curas das suas feridas? Desculpem, mas eu tenho que beber bastante água por causa disto dos dentes, que me incomodam a falar. Filosofia de Sofia. Bem-vinda! Então, uma outra vantagem maravilhosa da cura das nossas feridas. Boa noite, Sofia, beijinho para ti. Sim, Soninha, eu sabia que sim, que a tua resposta ia ser sim. Eu também acho. Uma outra vantagem maravilhosa da cura das nossas feridas é o facto de nos tornarmos autónomos, em vez de dependentes afetivamente. A autonomia afetiva é a capacidade de sabermos o que queremos e de empreendermos as ações necessárias à concretização dos nossos objetivos, assim como de sabermos pedir ajuda sem esperarmos que seja alguém em especial a fazê-lo. A pessoa autónoma não diz: o que vai ser de mim sozinho? Quando alguém desaparece da sua vida. Quando isso acontece, sofre, mas sabe no fundo de si mesma que pode sobreviver sozinha. Espero que a descoberta das tuas feridas te traga muita compaixão por ti e por isso te ajude a atingir uma maior paz interior, apaziguando as tuas emoções de cólera, vergonha e rancor. Reconheço que não é necessariamente fácil enfrentar o que nos faz sofrer. O ser humano inventou tantas formas de reprimir as suas recordações dolorosas que é muito tentador recorrer a um desses métodos. Porém, quanto mais reprimimos as nossas recordações dolorosas, mais elas se alojam profundamente no nosso inconsciente. Depois, um dia, quando já não conseguimos recalcar mais nada e atingimos o nosso limite de controle, essas recordações vêm à superfície e a nossa dor é ainda mais difícil de gerir. Eu já experimentei isto, de recalcar ao mais possível e quando chega ao limite, realmente a dor é insuportável. Às vezes até nos faz desistir de tudo. Então, ao enfrentarmos essas feridas e ao curá-las, toda a energia que servia para reprimir e para esconder a nossa dor fica por fim libertada e pode ser utilizada para fins muito mais produtivos. Ou seja, verdade. Ou seja, perdi-me na leitura. Ao enfrentarmos essas feridas e ao curá-las, toda a nossa energia que servia para reprimir e para esconder a nossa dor fica por fim libertada e pode ser utilizada para fins muito mais produtivos, ou seja, para criar a nossa vida tal como a queremos, continuando a ser nós próprios. O limite até leva às doenças, sim, leva. Aliás, as próprias feridas, elas
levam também às diferenças do nosso corpo, certo? Porque tudo isso vai se somatizar no nosso corpo. Todas as feridas que nós temos vão somatizar no nosso corpo, por isso é que o corpo é diferente consoante a ferida, consoante a máscara que nós utilizamos. Não te esqueças que estamos... Eu adoro Sofia de Oliveira. Bem-vinda, ainda não tinha visto a Sofia. Bem-vinda, Sofia de Oliveira. Não te esqueças de que estamos neste planeta para nos lembrarmos de quem somos. Que todos somos Deus, a viver experiências no plano terrestre. Infelizmente, esquecemos disso durante a nossa viagem, ao longo de numerosas encarnações, desde o princípio dos tempos. Para nos lembrarmos de quem somos, temos de ter consciência do que não somos. Não somos as nossas feridas. Por exemplo, sempre que sofremos, julgamos ser aquilo que não somos. Quando nos sentimos culpados porque, por exemplo, acabamos de rejeitar alguém ou porque acabamos de ser injustos, julgamos ser essa rejeição e julgamos ser essa injustiça. Nós não somos essa experiência. Nós não somos as nossas feridas. Nós somos, como a autora diz, Deus a viver experiências no plano terrestre. Então, tu não és a experiência, tu és Deus a viver uma experiência num planeta material. Nós não somos as experiências, não somos as situações, nós somos partículas divinas encarnadas na matéria, a viver na matéria com toda a densidade que a matéria implica. Outro exemplo, quando o teu corpo está doente, tu não estás doente. És sim uma pessoa a viver a experiência de um bloqueio de energia numa parte do seu corpo. Experiência é essa que designamos por doença. E é isso mesmo, é doença, é um bloqueio energético numa parte do nosso corpo. Porquê? Porque fomos pondo mais e mais e mais e mais em cima e não fomos vivenciando e fomos nos afastando daquilo que é a nossa essência, daquilo que nós somos quando nascemos. Nós nascemos sendo essência. Depois vamos, como forma de nos protegermos, vamos nos afastando daquilo que somos, vamos criando máscaras, vamos criando armaduras, mas que são as experiências da vida que nos levam a isso e que vão fortalecendo as máscaras. Mas quando nós abrimos espaço para o silêncio, abrimos espaço para... E fazer silêncio não é necessariamente deixar de falar, é olharmos para nós, é ficarmos quietos, não é necessário irmos fazer meditação, não é necessário irmos fazer yoga, não, basta entrarmos 5 minutos de contemplação, de vermos o que sentimos, de sentirmos o nosso corpo, de sentirmos a nossa respiração, de vermos as coisas que estão à nossa volta. Isto é uma forma de nós começarmos a aprender a conectarmos com quem nós somos, com a nossa essência, connosco. E a vida, diz a autora, a vida é maravilhosa e perfeita. Adorei esta perspectiva. Obrigada, Sónia. Eu acho que este livro é excepcional. A vida é maravilhosa e perfeita. É uma sequência contínua de processos que nos conduz à nossa única razão de existir, que é recordar-nos que somos Deus. Eu vou repetir, recordar-nos que somos Deus. Deus no sentido de partículas divinas e não o que nós fazemos quando nos recordamos que somos Deus, muitas vezes, é querermos que a vida seja aquilo que o nosso ego quer. Só que aquilo que o nosso ego quer
não é aquilo que é benéfico às vezes para nós. E quando nós tentamos remar contra a corrente, aí estamos a fazer o tal papel de Deus, mas um Deus à nossa imagem, aquele que pode, aquele que faz, aquele que manda, aquele que controla. E Deus não é isso. Deus é uma energia de amor. Deus é uma energia de compaixão. Deus é uma energia que é tal partícula divina em nós, aquela parte que está em paz. Então, quando a autora, isto é uma interpretação minha, não é? Que vocês não acreditem nela, testem-na. Mas, para mim, quando a autora nos diz recordarmos que somos Deus, é nesse sentido. É no sentido de que somos amor, somos compaixão, somos paz, somos luz, somos seres encarnados, partículas divinas encarnadas na matéria. Somos parte dele, com as nossas limitações. Se me permites corrigir a tua frase, na minha opinião, que vale o que vale, nós não temos limitações. As nossas limitações somos nós que impomos a nós mesmas pelas máscaras, pelas feridas. É o nosso ego que impõe as limitações, porque nós não temos limitações. Começa a corrigir essa frase, porque se nós queremos colher abundância, nós temos que perceber que nós não somos limitações. Tudo está ao nosso alcance, desde que estejamos abertos a tudo que a vida nos traz, desde que consigamos subir a nossa vibração, fazendo, por exemplo, o tal balanço e olhando no final do dia com amor para nós, com gratidão por tudo que recebemos, mesmo que não seja aquilo que o nosso ego, o tal Deus que nós às vezes queremos ser, de acharmos o que é bom para nós, mas aceitarmos que nós viemos fazer uma experiência, que nos propusemos a fazer essa experiência, mas que não nos recordamos desse pacto que fizemos com a nossa parte divina, que é para subirmos oitavas, para subirmos energeticamente e vibracionalmente. Então, nós não temos limitações. Desde que consigamos abrir o nosso coração, a vida é abundante. Se olhares para uma árvore, se olhares para a natureza é abundante e nós não somos diferentes. Só que a árvore, por exemplo, se vem o vento, a árvore oscila com o vento. Se vem a chuva, a água acolhe a chuva. Se vem o sol, a água acolhe o sol. A árvore molda-se às condições climatéricas, molda-se ao dia, molda-se à noite. Vejam as flores. Há flores que abrem com o nascer do sol e fecham à noite. Então, porquê? Porque fluem com aquilo, não vão contra a corrente. E nós, seres humanos, temos o hábito de irmos contra a corrente. E, portanto, daí acharmos que temos limitações. Não, basta simplesmente fluirmos e aceitarmos as coisas com amor e com compaixão pelas nossas reações, com amorosidade, com amor por nós próprios e aceitação e compaixão por aquilo que sentimos, por sentirmos emoções que às vezes nós achamos que não são dignas de pessoas boas, mas que fazem parte de nós, porque nós estamos na matéria, somos luz e sombra, estamos encarnados, somos yin e yang. E então é normal, só que nós, a perfeição foi a nossa metade que ficou lá em cima, a nossa metade que está cá em baixo, está a experienciar as limitações da matéria. Só que ainda não aceitou que está na matéria muitas vezes. Mas não existem limitações. Nós somos únicos, especiais e podemos tudo. Tudo. Desde que aprendemos a acolher o que a vida nos dá. Tal como as flores, tal como as árvores. Faz sentido para ti, Soninha? Exatamente, Rosa. Devemos ser como um rio, deixar fluir.
Se é fácil, claro que não é fácil, não é? Mas é isto que nós estamos a aprender. E eu tenho a certeza que as pessoas que aqui estão todas a aprender a fazer isso. Algumas já fazem isso muito mais facilmente que eu, outras não interessa, mas faz parte do percurso. Mas estamos todas empenhadas, porque senão não estávamos aqui a falar sobre estas coisas, estamos todas empenhadas em fazer isso, em aprender a fluir com a vida. Ir até onde o vento nos leva. Há um livro qualquer que diz, vai onde o vento te levar, não é? Ou um filme, é assim uma coisa. Não é fácil, não é fácil. Mas a primeira etapa é, como diz a autora, aceitação. Tomarmos consciência e aceitarmos que não somos, que temos raiva, que temos tristeza, que temos ódio, que temos inveja e ao mesmo tempo também temos sentimentos de amor pelos outros, mas que temos que aprender a ter sentimentos por nós, os mesmos sentimentos por nós de amor. Jesus diz, ama o próximo como a ti mesmo, ou seja, nós normalmente é mais fácil amarmos o próximo e não nos amamos a nós. E queremos sempre controlar tudo. Sim, meu amor, queremos, especialmente nós as duas que temos a ferida da traição, não é? E portanto temos a máscara do controlador. O autoconhecimento ajuda imenso. Sim, mas nós vamos trabalhar no autoconhecimento, Sofia, até morrermos. Porque, como diz o filósofo, quanto mais sei que nada sei. Quanto mais aprendo sobre mim, mais vejo que há para aprender. Eu acho que é mais também a ideia de nos pacificarmos com o que a vida nos traz. Com aceitação e amor. Amor para mim é a palavra-chave. Amor e compaixão. Mas que eu quero acabar, vou continuar. Que eu acho que já não falta muito. Ainda falta um bocadinho. Para terminar este livro, obrigada pelos coraçõezinhos. Para terminar este livro, faço questão de referir os aspectos positivos em nós, que estão associados nos diversos tipos de caráter. Não é só coisas más, também há coisas boas. Estas forças estão sempre presentes, escondidas em cada um de nós. Mas, tal como referi anteriormente, para mim também amor. Exatamente, é isso, Rosa, é a principal palavra. Mas, tal como referi anteriormente, são muitas vezes ignorados ou mal utilizados devido ao lugar importante que concedemos às nossas máscaras e ao facto de tudo fazermos para evitar ver ou sentir as nossas feridas. Lembram-se quando a autora diz que nós não somos as nossas máscaras? Então é isso. Nós temos coisas boas que são mal utilizadas porque concedemos maior importância às nossas máscaras e ao facto de fazermos tudo para evitar ver ou sentir as nossas feridas. No entanto, depois de curadas, ou seja, quando já somos nós próprios, sem medo, eis o que pode brotar delas. Então, por trás de um fugidio que tem a ferida da rejeição, esconde-se uma pessoa capaz de incumbir-se de muita coisa e dotada de uma grande resistência no trabalho. Uma pessoa desembaraçada, dotada de uma boa capacidade de criar, de inventar, de imaginar. Uma pessoa... Acho que me perdi aqui, não sei o que é que se passou, acho que entrou uma chamada, mas estou de volta. Algumas das pessoas foram embora, mas eu estou de volta. Então estava eu aqui a dizer que por trás de um fugidio, eu vou voltar a ler esta parte, por trás de um fugidio da ferida da rejeição esconde-se então uma pessoa capaz de se incumbir de muita coisa e dotada de uma grande resistência no trabalho. Desembaraçada, dotada de
uma boa capacidade de criar, de inventar, de imaginar, de uma aptidão especial para trabalhar sozinha. Eu já percebi o que é que se passou aqui. É que eu perdi a internet. Dê-me só um minuto. Cortou a net, e cortou a net também no Facebook. Dê-me só um segundo, só para eu trocar aqui os aparelhos de internet. Pode ser que eu consiga recuperar a live no Instagram. Acho que não. No Instagram não, no Facebook. Vamos ver. Pode ser que tenha. Peço desculpa pela interrupção. Vamos ver se continuamos. São pessoas que depois também de curar a ferida a ferida da rejeição, o fugidio, também não têm necessidade absoluta dos outros. Pode muito bem afastar-se e ser feliz sozinho. Por trás do dependente, que é a ferida do abandono, esconde-se também uma pessoa hábil, que sabe muito bem fazer as suas exigências, sabe o que quer, uma pessoa tenaz, perseverante nas suas exigências, não desiste quando está determinado a obter qualquer coisa, ganha o dom de comediante, sabe captar a atenção dos outros, é uma pessoa naturalmente alegre, jovial e sociável, espalha a alegria de viver, tem a capacidade de ajudar os outros e sabe como eles se sentem. Tem ainda a aptidão para utilizar os seus dons psíquicos com conhecimento de causa quando os medos são dominados. Possui frequentemente talentos artísticos e, embora sociável, tem necessidade de momentos de solidão para se encontrar. E por trás de um masoquista, que tem a ver com a ferida de humilhação, esconde-se uma pessoa audaciosa, aventureira, que possui uma grande capacidade em muitos campos, entre os quais conhece as suas necessidades e respeita-as. É sensível às necessidades dos outros. É capaz também de respeitar a liberdade de cada um. É uma boa mediadora, é uma boa conciliadora. É suscetível de desdramatizar, torna-se jovial e aprecia o prazer e põe os outros à vontade. É de natureza generosa, prestável, altruísta, tem um talento de organizadora, sabe reconhecer os seus talentos, é sensual, sabe tirar prazer no amor e tem uma grande dignidade, manifesta orgulho. Olá, Ana Veloso, que prazer ter-te por aqui. E então aí por trás de um controlador que tem a ver com a ferida da traição, esconde-se geralmente uma pessoa que possui qualidades de chefia. Pela sua força tem habilidade para se tornar tranquilizadora e protetora. É muito talentosa, sociável e boa atriz. Possui talento para falar em público, aptidão para captar e fazer valer os talentos do outro, ajudando-o a adquirir confiança em si próprio. Tem ainda capacidade para delegar, o que ajuda os outros a valorizarem-se.
Sabe rapidamente que os outros se sentem e desdramatiza fazendo-os rir. É ainda capaz de passar a toda a velocidade de um elemento para o outro e de criar várias coisas ao mesmo tempo. Tomar decisões rapidamente, encontra aquilo de que precisa e rodeia-se das pessoas necessárias para passar à ação. É capaz de grandes desempenhos a vários níveis, confia no universo e na sua força interior. Ganha capacidade para se desprender completamente. E por trás de um rígido que tem a ferida da injustiça, esconde-se uma pessoa criativa, que tem muita energia e dotada de grande capacidade de trabalho. Obrigada pelos coraçõezinhos. Uma pessoa organizada e excelente para efetuar um trabalho que exija precisão. É uma pessoa preocupada, muito dotada para se dedicar e zelar pelos pormenores, com capacidade de simplificar, de explicar claramente para ensinar. É muito sensível, sabe que os outros sentem analisando os seus próprios sentimentos, sabe o que deve fazer no momento oportuno, encontra a pessoa certa para realizar determinada tarefa e a coisa exata e precisa para dizer. É entusiasta, viva e dinâmica. Não precisa dos outros para se sentir bem, tal como o fugidio, em caso de urgência, sabe o que fazer e falo ela própria. Consegue fazer face às situações difíceis. Como pudeste verificar, algumas forças encontram-se em mais do que uma ferida, o que as faz duplicar. Tornam-se assim instrumentos extraordinários para manifestar os teus desejos. Ao reconheceres a pessoa única que és, não podes deixar de representar uma energética fonte de inspiração. Por sermos únicos, nós somos também fontes de inspiração. Repito que a criação das nossas máscaras representa a maior traição de todas. A de termos esquecido de que somos Deus. Deus como partículas divinas. É por isso que o acróstito das 5 palavras origina a palavra trahi, se for em francês. Um acróstito é a composição escrita de várias palavras em que se destaca a primeira. Então, se nós pusermos traição, retirarmos o T, pusermos rejeição, destacarmos o R, pusermos abandono, destacarmos o A, pusermos humilhação e destacarmos o H, e pusermos injustiça e destacarmos o I, nós vamos ter a palavra trahi, em francês, que é o quê? Nós traímos a confiança no ser divino que realmente nós somos, não é? Porque trahi em francês significa traição. Por fim, a autora termina este livro oferecendo um poema de um poeta sueco, que eu nem ouso dizer o nome, mas vou tentar dizer mais ou menos, que é qualquer coisa como Ajalmar Soderberg, que diz o seguinte: todos queremos ser amados, se não, sermos admirados, se não, sermos temidos, se não, sermos odiados e desprezados. Queremos despertar uma emoção no outro, seja ele quem for. A alma estremece perante o vazio e procura a todo custo o contacto. E agora gostaria que vocês, o livro chegou ao fim, gostaria muito que vocês me dissessem como foi este livro, quais foram as coisas que reverberaram para vocês, quais foram as tomadas de consciência. E este é um livro maravilhoso. E gostava muito de saber o vosso feedback sobre isto.
E entretanto, enquanto aguardo o vosso feedback, vou já na próxima semana não haverá live, porque eu não estou ausente do país e estou com uma diferença horária bastante grande e só vou, portanto, na semana de 7 a 13 não haverá live e na semana de 14 a 20 também não haverá live. Voltamos com as leituras dia 23, que há de ser a quarta-feira 23 ao mesmo horário, mas com um livro novo. E o livro novo serão vocês, como sempre, que o vão escolher. E eu tenho algumas sugestões. Um deles é Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, que é um livro em que é uma conversa com uma entrevista que Napoleão Hill fez exclusivamente ao diabo, em que no fundo este diabo é o nosso ego, não é? É um livro extremamente interessante, contudo eu sei que não é um livro fácil de arranjar. O meu, por exemplo, veio do Brasil. Soninha, deixem-me só ver aqui os vossos comentários. Filosofia de Sofia, muita coisa fez sentido para mim. Obrigada, Sofia, pela tua Sónia. Eu adorei o livro e revi-me muito na ferida da humilhação, surpreendentemente porque não tinha a mínima consciência. Sofia Oliveira, adoro. Obrigada pelos vossos comentários. Eu também ganhei consciência em muitas coisas que aconteceram neste livro. Aliás, eu não tinha consciência de alguns comportamentos. Adorei e revi-me na ferida do rígido. Eu também. A ferida da injustiça também. Também mesmo. Mas por vezes nós temos, aliás, é interessante que da minha parte eu vi-me em mais que uma ferida. Claro que depois tenho características mais evidentes de outras feridas. Sendo que a ferida da injustiça eventualmente nasceu de uma outra ferida que existiu anteriormente, não é? E que depois, para eu colmatar essa ferida, criei a ferida da injustiça. Porque provavelmente por trás no meu caso, por trás deste rígido, houve também uma ferida de rejeição. E depois, a partir de uma certa etapa da minha vida, eu criei esta máscara do rígido por uma ferida de injustiça. Mas sim, também me revi em muitas coisas que estão aqui e fiz grandes aprendizagens. E entretanto, como eu estava a falar das opções, eu depois vou deixar para vocês votarem qual é o livro que querem ler, mas obrigada pelos vossos comentários mesmo. Aliás, eu tenho que agradecer Maria Rocha, gostei muito do livro e revi-me na ferida de injustiça principalmente. Muito obrigada, é verdade, eu queria agradecer-vos também os comentários que me fizeram na última live, que foram muito importantes para mim, quer no Instagram, quer no Facebook, quer no YouTube. Tive alguns comentários, aliás tive o comentário da Fernanda Faria no YouTube e eu sou muito grata por os vossos comentários, porque no fundo os vossos comentários também me ajudam às vezes, porque há momentos que nós estamos aqui, Maria, há momentos em que eu estou aqui e que muitas vezes, principalmente na leitura deste livro, eu senti que às vezes estava a falar sozinha, ou porque não estavam pessoas, ou porque é um livro que não é um livro fácil de ouvir, ou sei lá, houve momentos em que dizia assim, se calhar mais vale não ler mais vale desistir, e os vossos comentários fizeram-me perceber até que ponto é que eu consegui
com a leitura deste livro, que outras pessoas tomassem consciência, e não fosse só eu, das coisas que nos acontece, que ampliassem as suas consciências, e isso é fantástico, porque faz parte da decisão que eu tomei em relação a servir, a ajudar, e a ajudar de uma forma de uma forma como doando uma parte de mim. Então eu queria vos agradecer, porque esses comentários vieram em momentos muito oportunos para mim, que às vezes nós entramos em desistência, e de facto é fantástico quando lemos esse tipo de comentários. Por isso não se inibam, permitam-se ser quem são. Isto é válido para mim também, como é evidente, permitir-me ser quem sou. Então, um outro livro que poderemos ler, que é Uma Viagem Espiritual, do Nicholas Sparks, toda a gente conhece, e do Billy Wills. Este é um dos livros que tem a ver com um rapaz que quer saber o que é felicidade e vai perguntando em todos os lados o que é a felicidade. Obviamente que em todos os lados, na viagem que faz, obtém uma resposta diferente. Esta é uma história inspirada nos índios Lakota, e tem, obviamente, uma mensagem subjacente. Portanto, esta é uma sugestão, Uma Viagem Espiritual, do Nicholas Sparks, do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, que é uma conversa entre ele e o diabo, que no fundo o diabo é o nosso ego, que tem coisas também muito interessantes no autoconhecimento. Um outro livro, e este é um bocadinho grosso, mas se for este que vocês e gosto desse qual, Sónia. Um outro livro que é grosso, mas se vocês virem que é este que querem, que é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Este já é um livro mais fácil de arranjar, que nos ensina como usar o potencial do presente, como viver no agora, e que nos ensina a lidar com os nossos pensamentos. A Viagem Espiritual, ok, do Nicholas Sparks. Este ensina-nos a lidar com os nossos pensamentos do passado e do futuro, para podermos dirigir o nosso presente, para estarmos constantemente no presente. Então, e ensina-nos a ver como aceder o poder ilimitado do agora, do momento presente. E depois escolhi também dois livros da Louise Hay. O Despertar de uma Nova Mulher, acho que não, mas tem da Louise Hay, como vocês sabem, são livros de autoconhecimento. Então o outro é O Poder de Curar a Sua Vida, da Louise Hay, que é um livro muito simples e que não tem a ver com os nossos pensamentos. Eu li este livro há muitos anos, gosto desse do agora. E o outro é O Poder Está Dentro de Si, que foi um livro também dentro da mesma altura. Um é uma sequência do outro e tem a ver, ajuda-nos a reafirmarmos o nosso potencial mais profundo e autêntico quando estamos impregnados pela negatividade. Mas vão pensando, façam uma pesquisa. Eu vou depois pôr uma votação da Louise Hay, só vou ler um. Eu vou pôr uma votação, então eu pus aqui 5 livros. Eu inicialmente estava predisposta a ler este. Vai ser difícil de escolher. A Rosa tem os dois da Louise Hay.
a Maria Rocha gosta deste último, que é o poder estar dentro de si, certo? Pronto. A viagem espiritual, eu vou então colocar estes para escolha. A viagem espiritual, são todos ótimos. Ok. E vou tirar o poder de curar da sua vida e vou pegar no Poder do Agora, do Eckhart Tolle. É um livro muito interessante. Aliás, Deepak Chopra diz que é o melhor livro que li nos últimos anos. Eu tenho em livro de bolso e mais esperto que o diabo tem a ver quais são as armas mentais do nosso ego, como é que o diabo, que no fundo o diabo é o ego, não é? Como é que ele influencia o nosso dia-a-dia, como é que ele domina as nossas atitudes, fala-nos do que é o medo, como é que os nossos líderes e os nossos professores são afetados por esse dito diabo, e como alcançar uma vida cheia de realizações, valorizando a felicidade e a liberdade. Então, aqui, estas perguntas são todas elas respondidas pelo diabo. Maria de Fátima diz a viagem espiritual. Eu vou colocar um questionário, um post com questionário, e depois vocês votam. E aquele que for mais votado será o livro que eu vou ler ou iniciar quando vier no dia, como eu vos disse, a próxima live é no dia 23. Então aí começamos já com o novo livro. E nessa altura será o livro que vocês escolherem. Tá bom? Muito obrigada pela vossa presença. E no Facebook foi abaixo a internet, eu não consegui restabelecer a internet porque foi provavelmente mesmo lá fora, portanto ficamos só aqui com o Instagram e depois terei que partilhar nos outros canais. Obrigada pelos coraçõezinhos, deixem o vosso feedback quanto à leitura deste livro e entretanto eu vou pôr o questionário, está bem? Para responderem qual é o livro que mais... Gratidão eu pela vossa presença, porque isto só faz sentido, de facto, com a presença de todas nós, com a partilha entre todas nós. Obrigada. Beijinho e até daqui a 2 semanas. E entretanto... queria-vos dizer uma coisa, é que nessa altura, também no dia 24, vai começar o Círculo de Mulheres. E entretanto também há de surgir aqui, beijinhos, minhas queridas, também há de surgir aqui no Instagram e no Facebook algo sobre isso, embora já só existam 4 vagas, ok? Um beijinho enorme. Fiquem bem, obrigada, beijinhos. Ora, onde é que eu faço terminar? Aqui.